Olá pessoal, Geoff Saraiva falando, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre registro de candidatura, mas não pense que esse é um tema à toa que eu estou falando, por quê? O que mais tem sido veiculado na mídia de semana passada para cá é sobre o registro da candidatura do ex-presidente Lula, se é possível, se não é possível, enfim, eu vou explicar basicamente o que está acontecendo. Vamos lá. Esse procedimento de registro de candidatura é regido pela Lei 9.504 de 97, que foi atualizado pela Lei 13.165 de 2015. O que é que diz o artigo 11 da Lei 9.504? Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos até às 19 horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as eleições. Ou seja, a Justiça Eleitoral, os candidatos, eles solicitam à Justiça Eleitoral esse registro. O candidato não chega lá, ou a coligação e registra. Ela pede para ser registrado e a Justiça Eleitoral, ela defere ou indefere essa solicitação. Dessa forma, a Justiça Eleitoral não impugna, ou ela defere ou indefere. Quem que pode pedir ou impugnar esse registro? É o Ministério Público, enquanto fiscal da lei, e os adversários eleitorais são coligações, partidos políticos e etc. Então, recapitulando, a Justiça Eleitoral não impugna, ou ela defere ou ela indefere, disposto no artigo 11 da Lei 9.504. Dessa forma, enquanto não há o efetivo registro da candidatura, a pendência de registro, pendência de conclusão, pendência de deferimento, os candidatos fazem campanha da forma como lhes seja possível. Contudo, caso esse registro seja indeferido, os votos, obviamente, não serão contabilizados. Voto perdido. Então, é o que acontece caso esse registro não seja deferido. Sobre a situação do Lula. O ex-presidente Lula foi condenado pela 13ª Vara Federal de Curitiba. Essa sentença condenatória, as duas partes apelaram para o TRF da 4ª Região, tanto o recurso de defesa, tanto o Ministério Público Federal. E o TRF da 4ª Região, em sentença colegiada de segunda instância, aumentou a pena do ex-presidente Lula, nesse caso específico, certo? Além dessa sentença já transitada em segundo grau, em colegiado inclusive, tramitam outras ações penais contra o ex-presidente, 6 ou 7, algumas assim, bem como existem 2 denúncias que estão pendentes de admissibilidade. Dessa forma, a gente tem um ex-presidente que está encarcerado, preso com uma sentença condenatória. E foi preso justamente por esse motivo, porque o TRF da 4ª Região, um tribunal de segunda instância, decidiu pelo aumento da sua pena, acompanhando o entendimento que justificou sua prisão, o entendimento recente do STF sobre a prisão de condenados após condenação em segunda instância. Tudo bem, né? Vamos lá. A Lei Ficha Limpa é a Lei 135 de 2010. Ela alterou a Lei Complementar 64 de 90, ampliando as exigências para que o cidadão possa ser candidato a algum cargo público. Para você ser candidato hoje no Brasil, você tem que ter alguns requisitos, que eu considero até que são poucos requisitos. Tem que ser cidadão, alfabetizado, estar com seus direitos políticos em dia, que eu acredito que deveriam ter outros requisitos conforme maior seja o grau, ou maior seja a amplitude e influência do cargo que você procura, mas é a minha opinião pessoal, que eu não vou justificar nesse momento. Tudo bem, vamos lá. O que é que diz o artigo 1º da Lei 64, Lei Complementar 64 de 90? São inelegíveis, ou seja, não podem ser eleitos para qualquer cargo os que forem condenados por decisão transitada em julgado ou proferido por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena pelos crimes. Aí lá embaixo, a gente tem vários tipos que são dispostos nessa legislação. Nesse caso, se enquadra a condenação ao qual o ex-presidente sofreu. Entre elas, existe a condenação por crime de lavagem de dinheiro, que ele foi condenado no caso do triplex. Vamos lá. As previsões contidas neste artigo 1º e outros dispositivos desse diploma também, eles servem para aferir os critérios de moralidade pública aplicados à concretude da previsão constitucional da moralidade, legalidade, impessoalidade
e indisponibilidade do interesse público. Ou seja, a legislação, ela quer pessoas que possam atender esses princípios. E por isso que a legislação veda expressamente quem é condenado, quem está respondendo, quem é condenado, para que esses princípios possam ser efetivamente aplicados no pleito eleitoral. Ou seja, o que é que está acontecendo? Deve ser feita a ponderação dos princípios da presunção de inocência e da moralidade pública, que deve-se priorizar o interesse público, nesse caso específico. Por isso que a lei da ficha limpa traz essa disposição. Ou seja, hoje o registro da candidatura do ex-presidente Lula está em processamento. Ela não foi registrada, assim como a candidatura dos outros candidatos não foram. É importante mencionar ainda que o questionamento sobre a legalidade ou não da lei da ficha limpa já é uma coisa superada pela ação declaratória 4578, em que foi asseverado que a lei da ficha limpa ela é legal, é válida e é aplicável no Brasil. Ou seja, o que é que nós temos hoje? Os candidatos e coligações solicitaram o seu registro, estão pendentes de deferimento ou indeferimento, e enquanto isso a gente vê essa guerra na mídia sobre se é candidato, se não é candidato, mas entendam, na hora certa a mídia vai veicular a notícia, o que vai ocorrer, mas as cartas são essas. Um abraço, fiquem com Deus e até breve.